o encontro de Jesus. Ele fala: Jesus, eu preciso de você. Eu já tentei aqui, eu não consigo. Se você não estiver comigo, se você não for lá, eu não vou conseguir resolver essa situação. Então a gente tem que aprender com o Jairo a levar nosso filho até Jesus. Quando a gente não souber conversar com ele, a gente ora. Quando a gente não souber como aconselhar, a gente tem que orar. Quando a gente não souber como agir com a criança, a gente tem que orar. Tem que orar, tem que pedir discernimento. A gente estava aqui na reunião da equipe de louvor. Toda vez antes do louvor, a gente tem uma ministração ali da palavra, né? Antes de começar o ensaio. Aí, dentre as várias coisas que foram faladas ali, eu sempre sou bem acrescentado muito quando a gente faz essas reuniões, eu lembrei de uma coisa aqui que o Mateus ele falou. Ele falou da filha dele ali, né, que tem 3 anos. Ele falou assim: ela é minha filha há 3 anos e eu sou pai há 3 anos. Então, o mesmo tempo que ela tem de vida é o tempo que eu tenho de pai. Então, ele ali humildemente reconheceu isso daí, falou assim: eu sou pai há pouco tempo, então tem coisa que eu não sei fazer, então eu tenho que pedir direcionamento para Deus. E às vezes é isso, tem situações que vai chegar, a gente não vai saber resolver. Por exemplo, eu tenho 2 crianças em casa, e quando chegar a adolescência? Eu nunca fui pai de adolescente. É fácil ser pai de adolescente? Então vai ter... Está entrando adolescente, aí, irmão. Descobrimos tudo agora. Vai ter coisas que você não vai saber lidar, como eu também não vou saber lidar. E quando meu filho começar a fazer essa tarefa dele com inteligência artificial, como é que eu vou resolver isso daí? Né? Então toda hora tem uma novidade, tem uma coisa nova, e conforme ele vai crescendo, ele vai tendo essas adolescentes, e namorinho, e não sei o que lá, e tal, são coisas que eu não sei lidar. Então eu vou ter que aprender sobre isso, vou ter que estudar, vou ter que pedir direcionamento para Deus. Então assim é na nossa vida como um todo. Então tem situações que você não vai conseguir resolver sem pedir um direcionamento para Deus, sem pedir uma orientação para Deus, né? Então foi isso que o Jairo fez. Ele chegou numa situação que ele não conseguia resolver. Ele falou: então eu vou até Jesus, que Jesus vai resolver para mim. Voltando aqui em Mateus, eu quero falar de mais um último personagem, que é, ainda nessa linha de pai, é sobre José, lá em Mateus 2, no versículo 13. José ali, ele era marido de Maria, né? E ele ali agiu como pai terreno, né, de Jesus ali quando criança. E lá no versículo 13 diz o seguinte, no 12, né? No 12 ele fala que ele foi advertido em sonho sobre Herodes ali, que fez um decreto para matar as crianças e tudo mais, porque Herodes já sabia que Jesus era criança, ele mandou fazer um decreto lá, acho que era criança abaixo de 2 anos, enfim, ia matar. E daí, o que aconteceu ali no versículo 13? Ó, depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: ó, levanta-se, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a vocês, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Então, olha só como é que foi a atitude aqui de José. Ele recebeu a palavra de Deus e ele não ficou esperando. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que vai ser essa situação. O anjo falou para ele, à noite mesmo, já catou as coisas, já se organizou e foi. Então, às vezes, a gente tem que ter essa disposição de fazer o que precisa ser feito. E o pai, ele tem que estar atento, pai e mãe, ele tem que estar atento, que às vezes você não vai conseguir combater aquela influência negativa do seu filho. Então, mas você vai ter poder para tirar ele daquilo ali, para tirar ele de perto. Por exemplo, o que era José perante Herodes? Ninguém. Herodes ali era todo o reino, todo o sistema. Então ele falou: eu não consigo vencer esse cara, então eu vou fugir da influência dele. E às vezes a gente tem que fazer isso com os nossos filhos. Tem coisas que vão vir na vida dele que às vezes, se você não entende ou você não sabe como resolver aquilo ali, você tem que eliminar aquilo ali.
eliminar as influências negativas que estão perto do seu filho, eliminar as ideologias que vão vir para bagunçar a mente dele ali. Então, tem coisa que a gente não vai conseguir resolver. Então, vai ter que ter o discernimento de Deus e vai ter que ter o preparo para fugir de algumas coisas que a gente não consegue enfrentar sozinho. Então, por isso que assim, fala aqui que às vezes proteger os nossos filhos não significa só impedir que eles sofram, mas também significa ensinar eles a discernir o que é certo e o que é errado, o que vem de Deus e o que não vem. Às vezes a gente está num lugar assim, no mercado, sei lá, e começa a tocar uma música. A primeira coisa que meu filho pergunta, fala: pai, essa música é de Jesus? Essa música é de Deus? Porque se não for de Deus, não quero ouvir, não. Eu falo: não, filho, a gente está no mercado, não é de Deus, não. Ah, não, então não vou ouvir essa música, não. Daí, às vezes a menorzinha está ali balançando assim, né, porque está ouvindo o som e tal, está sendo estimulado, e ele fala: não, você não pode dançar essa música, porque ela não é de Deus, não. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente tem que ensinar eles desde cedo a ter esse discernimento do que é certo, do que é errado, do que vai influenciar eles negativamente, do que vai acrescentar na vida deles. E hoje, assim, internet, YouTube, está aí a todo momento, e está todo dia bombardeando de coisas. Então, se você consegue fazer uma filtragem ali, ainda assistir e falar: não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Agora, se não consegue, aí é a questão que eu falei de fugir. Vamos desligar isso aqui e vamos praticar um esporte, vamos fazer uma outra coisa. Eu não estou falando assim para a gente ser ignorante, mas você consegue assistir todos os canais de YouTube que seu filho gosta para saber tudo que é bom, que presta, que é ruim? Não consegue. Você consegue ver se um filme é bom ou é ruim antes? Às vezes você vai ler ali na internet: ah, meu filho quer assistir o filme tal. Aí você vai lá para procurar ver alguma coisa, mas tem coisas que você não vai ter discernimento. Então é melhor fugir da aparência do mal. Se isso aqui eu não tenho condição de entender, vou fugir disso aqui e vou para um outro aspecto aqui. Então, irmãos, o que eu queria trazer nessa noite? Eu ainda queria vou falar de mais um último personagem aqui, que eu anotei, que esse é bem rápido, ele está lá em Juízes 13, no versículo 8. Que é sobre Manoá. Quem sabe Manoá foi pai de quem? Olha aí, o pastor já acertou aqui, ó. Manoá foi pai de Sansão. E Manoá ficou sabendo que ele ia ter um filho. Então, lá em Juízes 13, 8, diz o seguinte, ó: então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então, olha só, essa passagem aqui, quando você lê profundamente, ela traz uma questão de uma oração assim, extraordinária, porque ele fala assim: eu imploro, basicamente ele está falando assim: eu imploro que você me ensina aqui o que eu tenho que fazer, me ensina a ser o pai dessa criança. Eu recebi aqui a promessa que eu vou ter essa criança, mas o que eu tenho que fazer? Como que eu vou ser o pai dessa criança? Então, talvez é uma das melhores orações que a gente faz, né? Que ninguém, igual a gente falou aqui, ninguém nasce sendo pai. Foi até o exemplo que eu dei do Mateus aqui. Eu também não. Quando a Luana estava grávida, estava lá lendo livro sobre paternidade, vendo o que vai fazer, lendo blog, lendo livro, lendo um monte de coisa, e tem coisa que você lê, se prepara, fala: agora eu sei. Daí chega na hora, acontece um monte de coisa e você tem que ir se virando, tem que ir resolvendo, tem que ir se virando. Então ninguém nasce sabendo isso daí. Igual a gente falou aqui, vai ter cada vez mais desafios. E quando que um pai deixa de ser pai? Ele fala assim: ah, meu filho casou, agora não sou mais pai dele. É assim, né? O Caião casou, você fala: agora segue aí, não vou ser mais sua mãe, não, acabou. Não, pai e mãe é um negócio eterno, é para sempre. É para sempre. E olha só, como é um negócio tão para sempre. Vocês sabiam que quando um filho perde um pai, existe uma palavra: esse filho ele fica órfão. E
Qual que é a palavra que tem quando um pai perde um filho? Não existe. Não existe essa palavra em português. Acho que talvez em nenhum outro idioma, porque não é a ordem natural da coisa. A ordem natural é para o pai ser pai até o fim da vida do pai da mãe. Então, o seu filho é seu para sempre, para sempre. Então, sua responsabilidade, é claro que minha mãe sempre falava, salvação individual, cada um tem que correr atrás da sua, blá blá blá. Ela falava isso para assustar a gente, para a gente orar mais, né? Mas que não deixa de ser uma verdade. Cada um tem que ter o seu compromisso, a sua responsabilidade com Deus. Mas o pai, ele tem autoridade ali sobre o filho para sempre. Então ele tem que sempre estar ali, igual Jó, continuamente orando e buscando a Deus, entregando aquele filho na presença de Deus. Então, se a gente vê esses 4 personagens que a gente falou nessa noite aqui, a gente já vai aprender 4 coisas aqui, ó. Sobre Jó, a gente falou sobre interceder sobre o seu filho continuamente. Sobre Jairo, a gente falou sobre levar a Jesus. Então, levar o seu filho a Jesus, levar Jesus até o seu filho. Sobre José, ali a gente falou da proteção, né? Então, quando tem alguma coisa ali que está vindo contra seu filho, ele foi lá e protegeu Jesus. E sobre Manoá aqui, a gente falou sobre pedir sabedoria. Então, interceder, levar a Jesus, proteger e pedir sabedoria. E aqui, já caminhando para a conclusão, meus irmãos, quando eu remeto lá no começo, quando eu falei da temática, lá do Dia dos Pais, onde eu fui, que falava assim, o melhor lance da vida é ser pai. Como eu falei, era questão de basquete, né? E ele fazia essa brincadeira com a palavra. O melhor lance da vida é ser pai. E realmente é. E às vezes, na maioria das vezes, a gente fica preocupado com a infância. Qual que é a infância que esse meu filho vai ter? O que ele vai estudar? O que ele vai ser? Todo mundo quer que o filho seja um profissional dedicado, bem-sucedido, sei lá, um oficial do exército, um bombeiro, um médico, um juiz, né? Todo mundo quer que o filho seja grande ali e tal. Mas será que a gente não tem será que a gente tem colocado isso em primeiro lugar na vida do nosso filho, em vez de falar assim, eu quero que meu filho seja, em primeiro lugar, um servo de Deus. Aí, o que ele quiser ser depois disso, ele vai lá e busca isso. Igual eu falei, quando a gente leu aqui Jó, qual foi a primeira coisa que falou? Ele era um justo, íntegro, temente a Deus. Então, quando falar assim, meu filho, o que seu filho é? Você fala, meu filho é médico. Você fala, meu filho é justo, íntegro, temente a Deus. E tal coisa, né? Então, será que não é motivo de mais orgulho para um pai, em vez de falar o que o filho é, você fala assim, que meu filho ele é justo, íntegro, e ele louva ele ao Senhor, ele é temente a Deus. Então, qual que é o nosso papel aqui nesse mundo? É deixar esse legado para os nossos filhos, né, para as nossas crianças. Que não é o dinheiro, não é o diploma, mas é viver essa fé em Cristo, viver essa intimidade com Deus, essa dependência de Deus, a gente ensinar eles a fazer isso. Então, irmãos, já concluindo aqui, mas pegando até esse gancho, quando a gente falou de Manoá, que ele vai lá e ora a Deus, para Deus ensinar ele a ser um pai, talvez a maior força de um pai é quando ele reconhece que ele precisa de Deus. A maior força de cada um de nós aqui é quando a gente reconhece a nossa dependência de Deus, e não do contrário, e não quando a gente acha que consegue resolver. Você vê que a nossa força mesmo vem daquele que nos fortalece, daquele que venceu a morte, daquele que faz o impossível. Então, a nossa força é em reconhecer a nossa dependência de Deus. Então, quando a gente fala, eu preciso de Deus, aí é que a gente é forte.
Então, que tipo de cristão a gente quer ser para a sociedade? Que tipo de pai ou mãe a gente quer ser para os nossos filhos? A gente quer ser aquela pessoa que, quando aquele seu filho lembrar de você, fala assim: o meu pai, ele que me ensinou de Cristo. Meu pai, ele que me ensinou a orar, porque ele orava lá na beirada da minha cama, de joelho, ele orava comigo. Eu aprendi a orar com meu pai. Eu aprendi a gostar de vir na igreja com meu pai. Eu aprendi a amar a escola bíblica dominical com meu pai, com minha mãe. Eu aprendi a cantar os hinos em casa, porque minha mãe ficava tocando os hinos lá e eu aprendi a louvar a Deus com ela. Então, esse é o verdadeiro exemplo que a gente tem que dar, esse é o verdadeiro legado. Então, talvez o maior projeto de vida aqui para um pai ou para uma mãe é isso: ensinar a criança no caminho que ela deve andar, ensinar através das atitudes do nosso exemplo diário a nossa dependência de Deus. Amém? Irmãos, era isso que eu queria trazer aqui nessa noite, uma palavra bem simples, já pegando esse contexto aí do Dia dos Pais, mas trazendo isso de uma forma geral, assim, não só pai, mas pai, mãe, igual eu falei aqui, qualquer pessoa que você tem uma criança ali sobre o seu trabalho, você tem um propósito ali. Deus, ele te colocou ali por algum motivo. E Deus, ele vai colocando pessoas ao nosso redor, às vezes por algum motivo. Você já parou para pensar que às vezes uma pessoa que você encontrou por acaso, ou começou a trabalhar com você, enfim, talvez você seja o único canal que vai levar as boas novas da salvação para aquela pessoa? Talvez no convívio dela, na família dela, não tenha ninguém cristão, e você é a única pessoa que pode falar de Cristo para aquela pessoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar é sendo esse exemplo de cristão na vida de qualquer pessoa que estiver ao nosso redor. Por isso que eu falo das crianças, mas também trazendo para esse contexto de trabalho, de estudo, enfim, de sociedade. Talvez você, aquela pessoa, ela só vai ter você como referencial. Já parou para pensar quão importante é isso? E às vezes você está ali, você tem a palavra de Cristo, e às vezes você não compartilha, você não fala de Cristo para alguém, você não convida para ir na igreja, você não ensina alguma coisa, você não ensina um versículo, não traz uma palavra ali de esperança, de motivação, falando de Cristo. Então, que a gente possa pensar sempre nisso, que aonde a gente está, às vezes é Deus que te colocou ali e você tem uma responsabilidade sobre as pessoas que passaram na sua vida. Vocês acham que lá no final, quando Cristo vir buscar a sua igreja, Ele não vai cobrar de todo mundo que a gente teve acesso nesse mundo? De todas as pessoas que a gente passou, será que Ele vai olhar com tristeza e vai falar: poxa, fulano, tantas pessoas que passaram na sua vida, que foram ao seu encontro ali, que caminharam algum tempo com você, e você nunca falou de mim para elas. Poxa, você vendeu alguma coisa para essa pessoa, você teve uma relação comercial, ou ela foi seu colega de trabalho, ou, enfim, você estudou junto com ela e você nunca falou de mim para ela. Você acha que Deus, ele vai se orgulhar da gente, ou ele vai falar com esse pesar, assim, né? Então, quero deixar isso aí para a gente refletir também, da importância que a gente tem na vida das pessoas que passam ao nosso redor. Irmãos, queria convidar para a gente fazer uma oração breve antes de estar passando a palavra para o pastor. Mas sentados mesmo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para louvar e agradecer o seu nome, para estudar mais da sua palavra, Senhor. Abençoa cada lar aqui representado, cada pessoa que esteve aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor vai de encontro a cada necessidade de cada um aqui, Pai. Abençoa a sua igreja como um todo, todas as famílias aqui da sua igreja, todos os trabalhos da sua igreja, e abençoa cada um de nós, Senhor, para que nós possamos ser esse testemunho vivo de um cristão verdadeiro, Pai, para que as pessoas olhem para nós como referencial de um servo de Cristo, Senhor, para que as crianças aprendam conosco o verdadeiro significado de ser um cristão, Pai, que nós possamos ensinar elas a orar, que nós possamos ensinar elas a buscar o Senhor, que nós possamos ensinar elas a depender de Ti, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.